Olá, meus caros irmãos do SB. Estamos reunidos mais uma vez para esse processo de formação sobre o conselho evangélico chamado obediência, né? E esse conselho ele foi muito importante na vida de Cristo e continua também sendo importante na nossa vida hoje, principalmente para as pessoas que entram na vida consagrada, que fazem parte de um instituto, de um movimento, que querem viver com Cristo mais radicalmente. E essa obediência hoje tão escassa no mundo moderno, né, de que as pessoas não são mais obedientes, nem à palavra de Deus, não são mais obedientes naquilo que diz respeito à sua vida social, é que a gente precisa aprofundar sobre este conhecimento. Essa palavra, obediência, ela é importante para nós. E está presente na nossa vida em todos os aspectos, seja religioso como também familiar. Então, a obediência evangélica. Essa obediência evangélica, ela também é considerada, e sempre mais na sua dimensão participação, ou seja, na missão de Cristo. Uma obediência concebida dinamicamente em função da continuidade da sua obra salvadora. Assim como Cristo foi obediente ao Pai, nós também somos chamados a ser obedientes a Deus pelo Evangelho. E aí nós vamos perceber que essa obediência nos leva a experimentar a submissão de Cristo, filial, plena e amorosa ao querer do Pai. Então Jesus não fez a sua vontade, ele fez a vontade do Pai. Então houve uma submissão filial, plena e amorosa. Não foi uma coisa obrigada, mas foi uma coisa amorosa e plena, como filho, né? Foi estado e atitude de perfeita docilidade. Jesus viveu a obediência nesse estado de docilidade, de uma perfeita docilidade, né? Abraçou a obediência ao Pai de uma forma simples e espontânea, ativa e responsável. Toda a vida pública de Jesus foi mostrar a obediência ao Pai nas suas atividades, mas uma atividade responsável, porque transmitia essa vontade do Pai em suas palavras, em suas ações, ou seja, sendo obediente a Ele em tudo. Foi saber-se centro do plano salvífico de Deus e aceitá-lo incondicionalmente com todas as suas consequências. Então, a obediência de Cristo passa pelo aceitar a vontade do Pai em sua vida com todas as suas consequências. Como nós sabemos, ele abraça a vontade do Pai até a morte de cruz. Ele compreende que esta obediência filial ao Pai é que dá total liberdade para ele vivenciar, experimentar o amor desse Pai na sua vida para transmitir do outro. Então, fazendo esse voto de obediência, o próprio Cristo compromete-se diante de Deus e diante dos irmãos a viver em atitude total de docilidade. Ele havia feito esse voto ao Pai. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Qual era a vontade do Pai? Que essa docilidade, essa obediência passasse pelo bem do próximo, tirando aqueles que estavam em sofrimento para um estado de alegria, vivendo amorosamente a vontade do Pai, assim como ele viveu. Então, levando a conhecer qual era a vontade do Pai. Mas a gente sabe que para vivermos essa obediência, nós não podemos assumir uma atitude passiva, ou muito menos uma atitude de nos esconder da vontade de Deus e nos colocarmos indispostos. Então, quer dizer, assumir essa obediência não pode ser passivo ou indiferente. Assumir essa obediência, né, esse voto de obediência, é saber que tudo que está sendo colocado para mim nessa vivência como comunidade é vontade de Deus. Então não é a minha vontade que está acima de tudo, mas é a vontade de Deus, o servir, né? O estar assim disposto nessa doação, como os outros votos, né? Os dois outros conselhos evangélicos, a pobreza e a castidade. Então é na liberdade. Então essa obediência é saber que aquilo que está sendo
é colocado para a execução de uma atividade, é a obediência que eu devo ter não somente aos meus superiores, mas ao próprio Deus, porque eu não faço a minha vontade, é a vontade de Deus que deve prevalecer em toda a minha vida. E com isso a gente vai compreendendo que o conhecimento da vontade de Deus passa pela obediência. Se sou obediente, conhecerei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Se sou obediente, conhecerei qual será a minha missão, o qual Deus está me confiando. Então, a obediência que me mostra essa relação clara com a vontade de Deus. Essa obediência não só aos meus superiores, mas uma obediência à palavra de Deus, que essa palavra de Deus revela a vontade dele para a minha vida, e por isso o próprio Cristo, quando o Pai lhe confiou a missão de anunciar o seu reino e de ir até o extremo da vida, ou seja, a morte de cruz, ele compreendeu que isso só seria possível viver na liberdade se houvesse uma obediência. Então esse conselho evangélico da obediência deve nos levar a conhecer Deus a partir da minha disponibilidade, conhecer Deus a partir da minha gratuidade, conhecer Deus a partir da minha docilidade em fazer a vontade. Então, tudo aquilo que eu for vivenciar, tudo aquilo que eu for chamado a executar diante das atividades pastorais, diante das atividades da comunidade, eu tenho que ter esta docilidade, porque essa docilidade vai fazer com que eu compreenda que a obediência a Deus é transmitida a obediência aos meus superiores. A obediência a Deus passa por a obediência àqueles que estão me conduzindo. Então, se a obediência me leva a esse estreito caminho ao Pai, não pode ter esse caminho ao Pai sem que nesse caminho tenha os obstáculos e ao mesmo tempo tenha pessoas que irão me conduzir. Eu acho que o grande desafio de viver o voto da obediência hoje é que todo mundo quer ter sua voz e vez. Todo mundo quer ter direito, todo mundo quer agir do jeito que quer, mas infelizmente ou felizmente nós sabemos que não é bem assim. Deus, nós devemos obediência, mas vivemos num mundo ordenado para termos obediência, seja na nossa família, seja na igreja, seja no nosso trabalho, seja na sociedade. Estamos sempre sendo chamados a viver a obediência a alguém. E é justamente na gratuidade, na docilidade, experimentando isso, é que a gente vai compreender que a nossa obediência está em servir a Deus segundo a sua vontade e não a nossa. E isso Cristo mostra muito bem, na sua vida pública. Mas é importante também compreendermos que Deus nos convida a essa experiência profunda da obediência a partir de um mandato que Ele mesmo fez aos discípulos, E por isso na carta aos Romanos tem: por obediência foi fiel a Deus até o fim. Por obediência foi fiel a Deus até o fim, ou seja, até a morte de cruz. Compreendendo que Ele não está fazendo e nem veio para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que Ele enviou. E aqui também tem algumas perguntas que vão ajudar vocês a aprofundar esse tema sobre a obediência. A primeira pergunta: quais os desafios da liberdade na obediência? Primeira pergunta: quais os desafios da liberdade na obediência? Segundo, o que tem a ver a obediência com a missão de Jesus? O que tem a ver a obediência com a missão de Jesus? E a outra pergunta, a terceira: o que significa dizer que a obediência é vivificada pela caridade? Terceira pergunta: o que significa dizer que a obediência é vivificada pela liberdade? E a quarta pergunta:
Como espera viver você a obediência no mundo contrário aos conselhos evangélicos? Quarta pergunta. Como espera você viver a obediência no mundo contrário aos conselhos evangélicos? Espero que esta formação possa levar você a um amadurecimento, a um conhecimento da vontade de Deus à luz dos conselhos evangélicos. Que você possa dar o seu sim definitivamente sem medo, sabendo que a pobreza, a castidade e a obediência é uma imitação de Cristo, que foi pobre, casto e obediente. Que o próprio Deus possa iluminar os vossos caminhos. Fiquem com Deus e até a próxima.